bem-vindos. Orarei pela senhora, senhora Michele, fica tranquila. Tem alguma oração específica que a senhora queira? Vou apresentar a senhora nas minhas orações diárias. Se tiver algum pedido de oração, coloca aí que eu acrescento nas orações. Paz do Senhor, Neuzimar, seja bem-vinda, viu? Rubéria, Rafa, seja bem-vindo. Glauber, seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês. Bom, eu acho que já entrou bastante pessoas aqui. Rafa, obrigada por me seguir, hein? Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda, família. Tá bom, querida, eu faço então a oração e acrescento você nas orações diárias, tá bom? Fica tranquila. Que Deus abençoe você e continua firme no Senhor, acreditando que Ele vai fazer a transformação na sua vida, tá bom? Gente, deixa eu me apresentar aqui. Quem não me conhece, tem bastante gente nova entrando. Quem não me conhece, me chamo Roberta Lima. Eu sou uma missionária levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor e direcionando você de uma forma mais aberta o cristianismo, para você sair da religiosidade e conhecer Deus de uma forma diferente, ok? Então, o meu ministério é a parte de relacionamento com Deus. Então, eu ensino todos que me seguem a ter relacionamento com Deus, a andar com Ele na verdade, sendo verdadeiro com Ele na honestidade. E Deus vai moldando a gente conforme a gente vai procurando o Senhor. Tá bom? Tá bom, Thalita? Vão escrevendo as orações que vocês querem, que eu vou apresentar tudo ao Senhor, ok? A gente faz uma oração. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, a tua presença aqui conosco. Pai, venha de encontro a nós, estamos com corações abertos e receptivos à tua presença, à tua palavra. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Ensina-nos, Senhor, a ser como o Senhor. Ensina-nos a ter intimidade contigo. Ensina-nos, Senhor, a desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que a gente possa sair da religiosidade e adentrar numa profundidade contigo, de relacionamento, buscando o Senhor, a nossa intimidade na nossa vida, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, Pai. Desperta em nós, Pai, a curiosidade de querer Te conhecer, sem a religião, mas que a gente venha Te conhecer na intimidade, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum e da adoração, Senhor. Despertem-se em nós, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Gente, vamos começar? Vamos lá? Agora eu entendi por que o Senhor, o nosso querido digníssimo Deus... Oi, senhora Bia, muito obrigada, viu? Muito obrigada por me dizer isso. Jesus te ama também, viu, querida? Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda, família. Aqui a gente não prega religião, então fica à vontade, tá bom? Aqui a gente aprende a ter relacionamento com Deus. Então, eu tô aqui para lançar a semente. Quem vai convencer quem está no pecado, no juízo, quem está no erro, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento de Deus, tá bom? Mas seja bem-vinda, querida família, aqui. Puxa a cadeirinha, senta no sofá, pega a almofada e vamos fazer. Deus me deu um direcionamento hoje para fazer a live sobre aprenda a se conectar com Deus. E eu percebi aqui nos meus estudos que esse tipo da live que vai ser feita hoje já foi feita no dia 12. Porém, agora eu estou entendendo. Obrigada, Cris, que Deus abençoe você também, meu amor. Porém, agora eu estou entendendo por que ele pediu para eu repetir o tema. Porque tem muita gente nova aqui. Glória a Deus por isso, entende? Porque Deus está trazendo o povo dele para poder aprender a se relacionar com ele de uma forma mais certa, mais correta, sem religião. Então, gente, a gente vai aprender o que a gente tem que fazer para se conectar com Deus. Qual é o primeiro passo que a gente tem que ter? Qual é a primeira atitude que a gente precisa pensar? Qual é? É a oração, correto? Ou a gente faz a oração verbalizada, ou a gente faz a oração por pensamento. Quando você quer pedir algo específico para Deus, eu aconselho você a fazer uma oração em pensamento. Ok? Por que em pensamento? Porque a Bíblia nos afirma que os demônios, os espíritos malignos, o diabo, o inferno, eles estão ao nosso derredor. Ok? Então, se eles estão ao nosso derredor, eles escutam tudo que a gente fala, tudo que a gente pronuncia, eles escutam, ok? E a fisionomia que você faz em si também, ele também vem.
Então, quando você quer pedir algo específico para Deus, peça em pensamento. Se você pensar, como se você estivesse verbalizando, mas em pensamento. Quando você pensa, Deus é onisciente, ele te entende, ele te escuta, ele sabe o que você está pensando. Entende? Então você pensa em pensamento para ele, ele vai te escutar e ele vai te responder, e você vai saber que aquela resposta ali daquela oração específica que você fez não tinha como ninguém saber, porque você fez a oração em pensamento. Ou seja, a resposta que você está obtendo é literalmente de Deus para sua vida. Então você não fica no engano, não fica na dúvida, entende? Quando a gente faz a oração verbalizada. A paz do Senhor, seu Álvaro, sejam bem-vindos. Heloísa, seja bem-vinda, que Deus abençoe vocês, viu? Seja bem-vinda à live e à família. Então, hoje a gente vai aprender a oração, sobre a conectividade com Deus através da oração, tá bom? Então, o que seria a oração? A oração é uma conexão essencial. A oração é muito mais do que uma simples ritual. Tem pessoas... Ai, já rapidinho, gente, tá coçando aqui. Tem pessoas que não têm por entendimento o que seria a oração em si. Como assim? Como assim não tem por entendimento? Muito se fala da oração, porém, pouco se entende para que ela serve. Entende? Então, muitas pessoas fazem oração hoje achando que a oração seria uma reza pronta, ou a oração seria algo que se fosse uma regra. Entende? Você tem que ter por entendimento dentro de você que a oração que você está fazendo precisa vir de dentro de você, ou seja, aquelas orações que são rezas prontas, elas não têm valia para Deus, porque Deus é movido a sentimento. Então, uma vez que Deus é movido a sentimento, você precisa fazer a oração que está dentro de você, no seu coração. O que você está sentindo? Você está sentindo raiva, você está sentindo ira, você está sentindo alegria, você está sentindo descontentamento, você está decepcionado? O que você está sentindo? Então, é essa oração que Deus quer de você. Você faz com o sentimento. E através do sentimento que você está expressando na sua voz, ok? Ou no seu pensamento, é o que vai ter valia para Deus. Então, a oração é a comunicação em conversa, que é uma conversa, a oração é uma conversa. É uma comunicação em conversa que você faz com Deus. Então, ela deixa de ser um mero ritual. Ela deixa de ser uma mera formalidade. Entende? E você se conecta com o Senhor através da oração. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que tratar Deus como alguém distante de ti. Deus está ao seu redor. Está do seu lado. O que separa você de Deus, de sentir a presença dele, é o pecado que você carrega. Porque todos nós que viemos para Deus e acreditamos em Jesus e acreditamos em Deus, todos nós temos pecado dentro de nós. Entende? O que faz uma pessoa ter mais a proximidade com Deus do que outra é porque aquela pessoa resolveu pagar um preço de renúncia, santidade e comunhão com o Senhor. Então ela abstém de práticas mundanas para poder purificar o seu corpo e poder ter uma maior interatividade com Deus. Mas Deus está do nosso lado o tempo todo, do lado de todo mundo o tempo todo, porque Ele é onipotente. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? Só que o que vai diferenciar... A paz do Senhor, Adelaide, que Deus abençoe você e obrigada pela bênção, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Então, o que vai diferenciar você do outro lá, que não tem intimidade com Deus, é justamente a intimidade que você desenvolve com Ele. Ok? E você desenvolve essa intimidade através da oração, que você vai aprendendo aqui a pronunciar o que está dentro de você, a verbalizar o que tem dentro de ti. Ok? Então, hoje, a partir de hoje, você já está sabendo o que é oração. Então, é um diálogo vital com Deus. E a oração, gente, também, ela é uma ferramenta muito poderosa no plano espiritual. Talvez nesse plano físico aqui não tenha tanta valia, não tenha tanto funcionamento. Mas vocês têm que entender que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, e os demônios também são espíritos malignos, vocês têm que entender que existe um plano espiritual também por trás disso aqui. Entende? O plano espiritual, ele funciona mais do que o plano físico. Então, o plano físico que a gente vive aqui é reflexo do plano espiritual. Então, tudo para acontecer aqui, primeiro acontece lá. Então, a oração que você faz aqui com o Senhor conecta a terra com o céu, ok? Conecta você com Ele, automaticamente, como se você estivesse transpassando de nível. O teu corpo está aqui,
ok? A oração que você faz sobe e vai para o plano espiritual e lá Deus faz a administração da sua oração, entende? E daí age de acordo com o que você pede, com o que você merece, de acordo com o que está com os propósitos dele para sua vida, tá bom? Então a nossa parte é orar ao Senhor, a nossa parte é buscar a presença de Deus, independente ou não do que a gente vai receber. A gente precisa ter uma conectividade com o Senhor para desenvolver com Ele um relacionamento e para a gente ser transformado através da disponibilidade que nós damos para Ele. Vocês conseguiram entender que uma coisa encaixa na outra? A oração puxa a sua devoção ao Senhor, a sua devoção ao Senhor puxa a conectividade com Ele, a conectividade com Ele puxa uma intimidade, a intimidade busca um relacionamento e vai uma coisa puxando a outra. Até que você se vê numa situação que você não consegue mais ficar longe de Deus. Porque você entra na dependência dele. E tudo começou pela oração. Porque você se posicionou e você decidiu querer transformar a sua vida. E querer viver os planos do Senhor para ti. Entende? Então vamos continuar aqui. E tem mais uma coisa aqui. A oração fortalece a sua fé. Por quê? Vamos lá. Vamos voltar aqui de novo. O que é a fé? A fé é algo que a gente não vê, ok? Então ela também age no plano espiritual. A gente não vê. A gente sabe que existe, que a gente sente que existe. E a gente acredita que vai acontecer. Ok? Então a fé é isso. A gente não vê, a gente sabe que existe e a gente acredita que vai acontecer. Então quando a gente acredita que vai acontecer... Obrigada, seu Bel. Que Deus abençoe sua vida. Quando a gente acredita que vai acontecer... A gente coloca em cima do que a gente está acreditando a fé. Ou seja, a gente coloca uma energia positiva, uma força maior que a gente vai conseguir apalpar, visualizar o que a gente está pedindo para o Senhor. Entende? Então a oração, ela age junto com a fé. Quando você denota uma fé em cima de uma coisa e você ora pelaquela coisa, você está juntando duas coisas que você não vê, mas que você acredita e sabe que vai acontecer. Aí o que Deus faz? Ele trabalha na tua vida. Porque Deus também é fé. Vocês conseguem entender que é uma coisa com tudo ligadinho? É tudo conectado? Entende? Então você faz a oração, você exerce a fé, Deus trabalha na sua vida porque você exerceu a fé e você fez a oração. Entende? E Deus age na sua vida porque Ele literalmente é a fé em pessoa. Porque você não vê Deus, você sabe que Ele existe e você sabe que Ele vai fazer acontecer na sua vida a partir do momento que você acredita. Entende? Tá bom? Vamos continuar aqui. Qual seria a importância da oração para nos conectarmos com Deus? A oração é o nosso principal meio de comunicação para conversar com Deus, expressando sentimentos, gratidão, preocupações, pedidos e adoração. Foi o que eu falei aqui no início, mas vamos repetir. A paz do Senhor, Samuel, seja bem-vindo, né? Obrigada pela rosa, que Deus te abençoe. Todo mundo que está entrando, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, qual seria a importância da oração para nos conectarmos com Deus? A oração é nosso principal meio de comunicação para conversarmos com Ele, expressando sentimentos, gratidão, preocupação, pedidos e adoração. Ou seja, a oração que você faz precisa ser com sentimento. Ou seja, precisa ser uma oração verdadeira. Uma oração que vai lá do teu íntimo para o Senhor. A oração nada mais é que uma conversa que você está tendo, um diálogo que você está tendo com uma pessoa. Nessa pessoa, no caso, é Deus. Quando você tem a fé que Deus está do seu lado, ok? Que você está acreditando que Ele está do seu lado e que você está conversando com Ele, você está exercendo a fé e ao mesmo tempo você está fazendo uma oração. Entende? Então, com toda vez agora, a partir de hoje, toda vez que você for fazer uma oração, não faça uma oração como se estivesse falando com a parede. Faça uma oração, faz um convite, fala assim: Senhor, vem orar comigo. Jesus, vem orar comigo. Senta aqui do meu lado, vamos orar junto comigo. Espírito Santo, eu sei que você está aqui, eu não estou te enxergando, mas você pode vir sentar aqui comigo para orar comigo? Convida para estar com você naquele momento de oração. Pela sua fé, você vai trazer isso à existência. E você vai começar, conforme você for fazendo gradativamente, todos os dias um pouquinho,
Você vai começar a entender, você vai começar a sentir a presença de Deus, ok? Você vai começar a ver que a sua atmosfera onde você ora, onde você separou um cantinho para oração, ou aquele tempo ali que você separou para Deus para oração, você vai ver que a atmosfera ela vai mudar, ela vai ficar mais leve. Porque a presença de Deus vai começar a ficar ali. Porque você está persistindo, você está buscando, você está se dedicando. Entende? Consequentemente, vai acontecer algo muito interessante, que acontece e é visível aos olhos. Eu acho isso muito gratificante, sabe? Quando eu consigo enxergar isso nas pessoas. Seu Gerson, seja bem-vindo à família, tá? Que Deus abençoe você. Quando você denota, quando você toma uma decisão em querer conhecer Jesus, querer conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo, ok? E você começa a buscar a Deus em oração, e você insiste ali todos os dias um pouquinho, algo gradativamente, algo gradual, algo em crescimento, que você vai desenvolvendo, ok? Quando você insiste, você começa a mudar. A sua aparência, a sua fisionomia, o seu externo, ela muda. Mas não é você, porque você decidiu mudar. É como se fosse uma consequência da oração que você está buscando a presença de Deus. A sua fisionomia muda, ela fica uma fisionomia mais leve. Entende? Então, quem tem conhecimento e discernimento consegue perceber isso nas pessoas. E quando eu percebo isso nas pessoas, eu fico muito feliz, porque eu vejo que eu participei daquilo ali. Ou seja, foi uma semente que eu lancei, ok? Eu vejo isso muito nas pessoas que me seguem, de um modo geral, em todas as redes sociais. Eu iniciei com ela de um jeito e depois eu vejo uma transformação na pessoa ali. Por quê? Porque ela passou a orar, ela passou a procurar a presença de Deus, ela passou a se dedicar, ela passou a se interessar. Ou seja, ela tomou uma decisão de querer mudar de vida. E é visível, gente. A vida de vocês vão perceber também, conforme vocês vão buscando, o próprio Espírito Santo vai mostrar para vocês, vai dar um clique em vocês assim, que o Espírito Santo vai mostrar para vocês e vai falar assim, viu como você mudou? Ou ele vai falar diretamente com vocês, ou ele vai usar uma pessoa para falar para você, mostrando para você que a sua fisionomia mudou, o seu jeito de falar mudou, o seu jeito de vestir mudou, entende? Vai chegar do nada e vai falar assim, nossa, fulano, você mudou, você tá diferente, o que você fez? É mais ou menos assim que as pessoas falam. Aí você vai entender que você se disponibilizou, querer conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo, passou a orar mais, passou a buscar mais a presença de Deus, e Deus já está transformando você de dentro para fora e você nem tinha, nem tinha percebido isso. Entende? Então as coisas de Deus são assim, a gente faz no fluxo, vai devagar e ele vai mudando, a gente vai se entregando, ele vai mudando. Isso tudo começa através da oração. Porque você deu um passo de acreditar, um passo de fé. Vanessa, seja bem-vinda, meu amor. Que bom que você está aqui conosco. Seu Pedro, obrigada por me seguir. Seja bem-vindo à família, viu? Que Deus abençoe o senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, a oração é uma conversa que você tem com o Senhor. Então, o que você está querendo conversar no seu dia? É gratidão? Seja grata ao Senhor por tudo que acontece na sua vida, porque deu certo, porque não deu certo. A gente precisa aprender a agradecer, porque no nosso ponto de vista, talvez não tenha dado certo algo. Porém, no ponto de vista de Deus, saiu tudo de acordo com o controle dele. A gente se frustra, mas Deus sabe o que ele está fazendo. Entende? Às vezes, ele tira alguma coisa da gente, ele tira alguma coisa de você, que você estava querendo receber, ou ele não permite que você receba naquele momento, para proteção tua, e você se frustra achando que não era para você receber. Entende? Porque você criou uma expectativa em cima daquilo. Só que aí Deus vai lá e veta, ele não deixa você receber, ou ele vai lá e fecha a porta para ti. Por trás dessa porta, por Deus ter fechado essa porta, foi um livramento para você, porque talvez você não tivesse preparado para receber o que tinha atrás da porta. Então a gente precisa agradecer tudo o que Deus faz por nós, tudo que ele permite, tudo que ele não permite. Entende? Tá bom? Então seja grato. Então a gratidão é uma forma de oração. As suas preocupações diárias que você quer, em vez de você contar para alguém, conta para o Senhor, porque ele vai resolver. Não é que a outra pessoa não possa te ajudar. Ela pode te ajudar, mas ela tem limitações igual a você. Então se você quer um resultado em cima de algo que você está preocupado, fala com o Senhor. E através da oração que você estiver fazendo, Déia, seja bem-vinda, meu amor.
e através da oração que você estiver fazendo, ok? Deus vai trazer resposta para você, ele vai te auxiliar, ok? E ele vai... Peraí que eu me perdi aqui, gente. Ele vai auxiliar e ele vai te encaminhar de acordo com a vontade dele, tá bom? Deia se procura mais a presença do Senhor, não existe não. Eu sei que às vezes a gente ora e nada acontece, mas é Deus testando a nossa fé, tá bom? Então procure mais a presença dele e fique mais na presença dele, meu amor. Qualquer coisa, faça jejum espiritual para o teu espírito ser fortalecido, tá ok? Então, a oração, gratidão, as preocupações, pedido. O que você quer para sua vida? O que você almeja para sua vida? Ao invés de você almejar algo, você querer algo e tomar uma iniciativa ali sozinho, apresenta essa situação que você quer para Deus e pergunta se ele está de acordo com o que você está almejando. Porque talvez o que você está almejando pode sair dos propósitos de Deus para sua vida. Entende? A gente acaba atrapalhando os propósitos de Deus sem a gente saber. Então apresenta para o Senhor também a oração. A adoração também é um modo de oração. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, cante ao Senhor. Às vezes, muitas das vezes, a gente, no nosso modo de vida, vamos colocar assim, a gente está abalado e a gente não consegue nem expressar palavras devido ao transtorno que a gente está vivendo. Então, coloca um louvor, ok? Para tocar na sua casa. Começa a cantar o louvor que você está cantando ali, a adoração que você está fazendo, que o sentimento que está aqui vai sair na adoração que você está fazendo, e Deus, pelo fato dele ser onisciente, ele vai entender a intenção da sua adoração com um sentimento que você está sentindo que você não consegue expressar. Entende? Então, a gente tem como orar de diversas maneiras com Deus. É só a gente querer ter essa iniciativa de querer buscar a presença dele. Ok? Vamos continuar aqui. Como podemos fortalecer a fé e a confiança? Através da oração experimentamos a presença e a fidelidade de Deus. O que solidifica a fé nos ajuda a confiar nele em todas as circunstâncias. Então, o que a gente aprende aqui? Como que a gente faz para fortalecer a fé? A gente já sabe que para a gente fortalecer a fé, a gente precisa estar na presença de Deus. A gente precisa escutar a palavra, a gente precisa ler a palavra. E isso precisa ser todos os dias. Por quê? Porque a oposição está ao nosso derredor. Os espíritos malignos, o papel do espírito maligno é tirar você da presença de Deus. Então ele não sai do teu lado. Entende? Ele fica o tempo todo do seu lado ali, tentando achar uma legalidade que você dê para ele poder entrar e te desvirtuar da situação ali de Deus. Então, como que você faz para não dar legalidades e para a sua fé estar fortalecida? Buscando a presença de Deus. Então, por isso que a presença de Deus precisa ser buscada todos os dias. Para fortalecer a tua fé, com a sua fé fortalecida, o teu espírito está fortalecido, consequentemente, a tua carne está fortalecida. Entende? Porque lembra que eu falei aqui que o nosso interno reflete no externo? Então, se seu espírito está fortalecido, com a sua fé fortalecida, o seu externo, que é o seu corpo, ok, o seu corpo, os seus pensamentos, eles vão estar de acordo com o teu espírito. Eles não vão pensar por si só. Eles vão pensar em comunhão com o teu espírito. Entende? Ou seja, o seu espírito vai dominar o teu corpo. Então, vamos lá. Através da oração, experimentamos a presença e a fidelidade de Deus, que solidifica a fé e nos ajuda a confiar nele. Essa parte da confiança que é importante, viu? Quando você tem a sua fé fortalecida, consequentemente, você confia em Deus. Então, quando o seu relacionamento com Deus está abalado, que você não consegue confiar nele, você tem dificuldade, você precisa fortalecer a sua fé. Porque Deus é algo que a gente não vê, mas sabe que existe. E a fé é a mesma coisa. Então, a fé anda junto com Deus. Então, se você tem fé, se a tua fé está fortalecida e você tem relacionamento com Deus, consequentemente, você confia. Você larga, você solta o controle, você entrega na mão dele. Você literalmente relaxa, ok? Tira aquela ansiedade que geralmente a gente tem de querer saber o que vai acontecer amanhã ou daqui a 2 minutos. E você entrega o controle na mão de Deus, entrando embaixo da autoridade dele e se submetendo à autoridade dele e esperando os comandos dele para ti. Entende? Então a confiança e a fé
e a oração anda tudo junto. Então já anota aí no papelzinho que você tem que ter confiança em Deus, fé em Deus, e a oração faz parte disso tudo, ou seja, tudo começa pela oração, tá bom? Vamos continuar. A oração contínua a Deus, contínua, ou seja, a oração progressiva, a oração gradual, todos os dias um pouquinho, traz segurança e paz interior. Ao entregar as nossas preocupações a Deus, ao entregar as nossas orações, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas vontades a Deus, encontramos uma paz que excede todo entendimento, aliviando o estresse e a ansiedade. Ou seja, quando você tem uma rotina de oração, todos os dias ali um pouquinho, e você participa a Deus da sua vida, e você traz Deus à existência, e você tem um relacionamento, desenvolve um relacionamento com Ele, o que acontece contigo? Você está confiando, você está orando, você está buscando, você está tendo uma intimidade, um relacionamento com Deus. O que acontece contigo? Você fica em paz. Porque você não tem mais preocupação. Porque você sabe que na tua vida tudo depende dele. Para acontecer na sua vida tudo depende dele. Então você está colocando uma dependência em Deus. Isso aqui que eu estou falando para vocês, gente, Esther, seja bem-vinda, Eliane também. Isso que eu estou falando para vocês aqui precisa ser feito todo dia. Para criar em você um hábito, entende? E para ser algo gradual e parar de ser uma obrigação, porque no início a maioria das pessoas aqui fazem por obrigação. Eu fiz por obrigação no início, eu botava o relógio para despertar. Mas depois, com o tempo que eu fui buscando, que eu fui conhecendo a Deus, que eu fui me interessando mais por Ele, em querer conhecê-lo, eu comecei a gerar dentro de mim amor por Ele, sentimento por Deus, entende? E quando a gente começa a chegar nesse nível de gerar um sentimento por Deus, a gente larga a parte da obrigação e a gente procura porque a gente quer. E a gente o nosso espírito começa a sentir falta. Então você não coloca mais o relógio para despertar, você já cria uma disciplina em buscá-lo, você já tem um horário para buscá-lo. Você já sabe que aquele horário ali, aquele tempo ali, aquele a fazer ali, inicial do dia, os princípios do dia, a primícia do dia, é de Deus. Entende? Então, você cria uma rotinazinha. Então, a princípio, para quem está começando, eu aconselho colocar relógio para despertar. Porque o que vai acontecer com você que está começando? Você ainda está muito na carne. Você ainda está muito na velha criatura. Então, para você criar um hábito, para você buscar a presença de Deus, coloca o relógio para despertar do seu celular, com os horários que você quer procurar o Senhor, ou um tempo específico para Ele, para lembrar você que você precisa procurar naquele horário ali, criar uma disciplina antiga, ou seja, uma rotina com Ele. Entende? Depois que você transpassar essa parte do esquecimento, porque a gente esquece, aqui ninguém é santo, eu vou falar de verdade, mas a gente esquece mesmo, a gente começa a olhar mais para os nossos afazeres do dia a dia, e a gente começa a deixar mais Deus de lado. Então, para não deixar Deus de lado, que Ele tem que ser a prioridade na sua vida e não as tarefas do dia a dia, começa a colocar o relógio para despertar, para criar um hábito e uma rotina. Depois, com o tempo, você tira esse relógio aí, você vai fazer automaticamente. Entende? Vamos continuar aqui. Então, você fortalece a fé através da sua confiança, você fortalece o seu relacionamento com Deus através da fé e da confiança. Ok? Você solidifica a fé e confia nele, sendo fiel ao Senhor através da oração. Continuando. A oração contínua a Deus traz segurança e paz interior. Já tá na paz interior. Então, você entregando a Deus em oração tudo que você está sentindo, vai vir sobre ti a paz de Deus, ok? E você vai estar entrando automaticamente, submetendo automaticamente a autoridade dele sobre a sua vida. E você vai estar entregando o controle da sua vida na mão de Deus, ok? Isso, como eu falei, é algo que tem que ser feito todos os dias. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em entregar o controle na mão de Deus. Principalmente pessoas que são independentes. Pessoas independentes têm dificuldade em entregar o controle na mão de Deus. Pessoas que são que exercem cargo de liderança aqui, que são líderes, têm dificuldade de se submeter à autoridade de Deus. Então tem que ser feito todos os dias um pouquinho, para Deus poder lapidar a pedrinha que é você, do jeitinho que Ele quer, para mostrar para você que, independente de você ser proativo, ter atitudes, ter
ser hiperativo, você precisa entrar embaixo da autoridade dele, para poder a sua vida funcionar e você viver os planos do Senhor para a tua vida, tá bom? Vamos continuar aqui. Como podemos ser direcionados por Deus? A prática da oração no dia a dia irá gerar um relacionamento com Deus. Através dessa intimidade gerada, a vontade dele é revelada e ele lhe orienta o caminho que deve seguir ou lhe dará sabedoria para tomar decisões de acordo com a vontade dele. Vocês conseguiram captar uma parte aqui? Que tanto a orientação que ele te dá e quanto você procurar relacionamento com ele, tanto a orientação que ele te dá para você seguir, para você decidir de acordo com a sabedoria que ele te deu, quanto você busca direcionamento com ele, você conseguiu entender que as duas partes é de acordo com a vontade dele? Porque isso mostra aqui no texto. Esse aqui mostra aqui nessa parte aqui. Ou seja, a prática da oração do dia a dia, você está buscando a Deus em oração. Consequentemente, quando você busca a Deus em oração, você está fazendo o quê? Todo dia. Você está criando um relacionamento com Ele. Você está procurando uma pessoa que até então você não vê, mas você sente a presença dela ali, sabe? Está sentindo paz dentro de você, é a presença de Deus. Entende? Você não precisa necessariamente senti-la, arrepios na pele e nem cabelos voando. A paz que você está sentindo dentro de ti é a presença de Deus. Ok? Então, você está buscando ali a Deus todos os dias em oração. Está buscando a presença dele. Está desenvolvendo a oração com ele. Consequentemente, essa oração que você faz todos os dias, você está gerando com ele um relacionamento. É como se você estivesse falando com ele assim: Seu G. Souza, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. É como se você estivesse falando para Deus assim: Senhor, eu não te conheço, mas a partir de hoje eu resolvi te buscar, porque eu tenho a curiosidade de conhecer. Então, eu vou orando aqui, a gente vai conversando, eu vou dizendo para o Senhor o que está acontecendo comigo, dentro da minha vida. Eu faço do Senhor meu melhor amigo, ok? E quando você faz isso, de você conversando com Deus, como se você não... Como que eu vou explicar? Como se não fosse uma cobrança, entende? Mas você resolveu conversar com Ele, sem você perceber, isso gera um relacionamento. Porque você está denotando uma fé e uma confiança em Deus, entende? Então, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente coloque a nossa confiança e dependência nele, trate ele de igual para igual, ok? Trate ele de igual para igual, com a forma como você fala com as pessoas, do seu jeito, com as suas características, a sua personalidade, você trata ele te conhece do avesso, ele te criou. Então não tem por que você ter formalidades com Deus, fala do jeito que você achar melhor. Você não precisa falar palavras eloquentes para Deus. Tem muitas pessoas aqui que se travam, achando que não são dignas de estar na presença do Senhor, porque ela aprendeu que tem que falar palavras bonitas para Deus. Não! Isso é religiosidade. Deus não quer religiosidade entre vocês. Deus quer intimidade. Então o que você tem que fazer? Do jeito que você fala com seus amigos, com a sua mãe, com a sua família, com o seu namorado, com o seu esposo, fala com Deus, o seu jeito, a sua personalidade, as suas características. Entende? E você vai se adaptando a Ele. E se algum linguajar que você fale e não estiver de acordo com a vontade dEle, quem vai te convencer que você está errado é o Espírito Santo. Entende? Então, conforme você for orando ao Senhor, conforme você for buscando ao Senhor, conforme você for se fidelizando a Deus, você vai criando intimidade com Ele, você vai criando vínculo com Ele. A oração que você está fazendo, você está dando permissão para Deus tratar você, ok? Você está buscando a presença dEle, você está querendo falar com Ele, você está conversando, você está orando, você está permitindo. Você não precisa verbalizar que você está permitindo, mas você está permitindo. Se você quiser verbalizar, você vai determinar espiritualmente, ok? Que você está permitindo dele tratar a tua vida. Ou seja, vai ser uma permissão a mais que eu aconselho você a fazer, ok? Porém, se você não falar não decretar através verbalmente que você está autorizando, o fato de você estar buscando a presença de Deus e você fazer disso uma regra na sua vida, diária ali, todo dia buscar um pouquinho, você vai estar mostrando para Deus que você tem interesse nele, que você permite ele tratar você. E conforme você for buscando, conforme você for criando intimidade, você vai gerando um relacionamento e ele vai começar a participar da sua vida porque você denotou nele uma fé de que ele existe
e que você gosta de conversar com ele através da oração que você está fazendo, que é da conversa que você está tendo, ok? E você está trazendo Deus à existência na sua vida. Consequentemente, o que vai acontecer contigo? Você vai começar a ser transformado por Deus sem você perceber. Entende? Então, não é algo maçante, é algo simples, é algo corriqueiro, é só você dar o primeiro passo de oração. É só você verbalizar o que está dentro de ti e participar dele. Não, Deus não é um bicho de 7 cabeças como muitos colocam. Entende? Deus é uma pessoa simples como você, que está esperando ansiosamente para conversar contigo, porque ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter conosco. Lembra do Gênesis de Adão, do início da Bíblia, que fala do Jardim de Éden? Que diz lá que o Adão conversava com Deus e Deus conversava com ele quando ele estava no Jardim do Éden, antes do pecado. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Ele quer conversar com você, como ele fez com Adão. Porque nós somos a criação de Deus. Entende? Nós somos criação de Deus, imagem e semelhança dele. Então, ele quer conversar contigo. Ele quer sentar na sua casa, puxar a cadeira, sentar na mesa, tomar um café com você e conversar contigo. Entende? Ele quer que você o trate de igual para igual. Ele não quer que você o trate com... Não é com regalias. Não é que a gente tem que tratar Deus de qualquer jeito. A gente tem que tratar Deus com temor e ter respeito por ele. Só que ele quer tratar com você de igual para igual, para poder criar relacionamento contigo. Ele quer ter intimidade com você. Então você não precisa falar palavras bonitas, palavras eloquentes, falar palavras desenvolvidas para poder chamar a presença de Deus. Não. Ele não quer fingimento, ele não quer teatro, ele quer verdade. Ele quer sinceridade. Entende? Ele quer que você fale aqui. O que tem aqui? Tá doendo? Fala para Deus. Tá feliz? Fala para Deus. Tá irado? Fala com o Senhor. Porque o Senhor vai resolver o teu problema. Mas a pessoa do lado não. A pessoa do lado vai criar um problema em cima de você porque vai dar conselhos errados para ti. Entende? Então, para você não cair em contos do vigário, fale com o Senhor através da oração. Que ele vai te orientar pelo caminho que você deve andar e o que você deve fazer. E o porquê que você está passando pela situação que você escolheu passar. Porque até isso ele fala. Entende? Então, a oração, para a gente ser direcionado, a gente precisa buscar a presença de Deus. E quando ele nos direcionar, mesmo que o direcionamento seja contra o que você acha, obedeça o que ele falou. Porque uma vez que ele direcionou, e uma vez que você obedece o que ele direcionou, ele se responsabiliza pela direção que ele deu. Mas vamos supor que você foi lá pedir orientação a Deus em oração, ele te direcionou e você não fez. Você simplesmente resolveu não acatar a ordem dele e resolveu fazer do seu jeito. Você vai sofrer as consequências e você não pode culpar ao Senhor, porque foi escolha sua. Entende? Então, quando você pede orientação a Deus em oração, você precisa continuar no seu relacionamento com Deus e obedecer tudo o que ele te fala detalhadamente ali, seguindo os passos, para você poder viver de acordo com o que ele tem para ti. Você não tem que tratar Deus de uma forma parcial. O que for benefício para mim, eu procuro ao Senhor. O que não for benefício para mim, eu faço do meu jeito. Entende? Deus quer a sua totalidade. Tem uma coisa aqui muito interessante. O que você dá para Deus é o que Deus vai te dar de volta. Deus é dono do ouro e da prata do mundo inteiro. Ele rege o poder sobre tudo. Ou seja, se você der a sua totalidade para Deus, consequentemente, o que você vai ter de volta? A totalidade de Deus. Mas a nossa totalidade para Deus, o que é? Obediência, fé, renúncia, santidade, oração, devoção, priorização. Entende? Então, esse é o tudo que você tem que dar para Deus. Para você ter a totalidade de Deus. Mas se você der 10%, você vai ter 10% de retorno. Se você der 50%, você vai dar 50% de retorno. Só depende de você. Entende? Depende do que você quer. Você quer viver os propósitos de Deus? Então, haja de acordo com o que Ele está mandando você fazer. Você quer viver as promessas que Deus te prometeu um dia? Você vai ter que entrar embaixo da autoridade dEle, se submeter a Ele, ok? Ser obediente, ser verdadeiro, ser sincero, fazer oração, praticar a palavra que você está lendo, ter uma rotina diária ali com o Senhor, para você viver os propósitos de Deus para sua vida e as promessas.
Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Que nada de Deus vem de graça. Tudo de Deus a gente paga um preço. Só que as coisas de Deus a gente não paga valores monetários. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Entende? Deus não está interessado no seu dinheiro porque Ele é dono do ouro da prata do mundo inteiro. Ele faz assim, tem na mão dele. Ele não precisa de valores monetários, não precisa de dinheiro. Ele quer o seu coração. Através do seu coração, você entrega para Deus e você permite dele trabalhar na sua vida, que ele vai te transformar, ele vai te moldar, ele vai te lapidar para você viver os propósitos dele para ti. Ou seja, você não sai perdendo em nenhum momento. E se você parar para analisar, você só deu o seu coração. E Deus fez tudo. Ele te tratou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele te sarou. Ele aguentou os seus resmungos no ouvido dele. Entende? Porque a gente resmunga, né? Só que a gente não tem que resmungar. A gente tem que obedecer. Mas muitos aqui resmungam. Então ele aguentou tudo. Ele aguentou o rojão todo. E mesmo assim te lapidou, te moldou, te ensinou, te direcionou para você viver o que Ele tem para ti. Entende? Então, qual é o nosso primeiro passo? Acreditar, orar, buscar, se relacionar e confessar que Jesus é Filho de Deus, ok? Para viver os propósitos de Deus para sua vida, você precisa reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Independente da religião que você esteja indo. Jesus é Filho de Deus, isso é fato, é um ponto. Jesus é Deus e Filho de Deus. Você reconheceu que Jesus é Filho de Deus, automaticamente você é reconhecido por Deus como filho. Ok? E você faz de Deus o seu Senhor. Então, aí, a partir daí, da oração que você fez, reconhecendo isso, que isso precisa ser verbalizado. Por que precisa ser verbalizado? Porque existe o plano espiritual. E a partir do momento que você verbaliza que Jesus é Filho de Deus, e que você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, você está quebrando a corrente que te aprisionava no plano espiritual que estava ligado ao inferno. Porque a gente sai do inferno para Deus. Ok? Eu falo um linguajar bem claro e bem objetivo para vocês entenderem, para não haver erro na cabeça de ninguém, entende? Então, quando você vem para Jesus, velha criatura, você está cheio de pecado, consequentemente você estava servindo ao inferno, ok? Ou seja, o que você fazia lá, as legalidades que você deu sem você ter noção das coisas, a legalidade que você Deus adentrou dentro de você, espíritos malignos que ficam dentro de ti, até você passar pelo processo de cura e libertação com Deus, para poder esses espíritos malignos que estão alojados em você saírem. E esses espíritos malignos estão dentro de você, o que acontece contigo? Você fica preso em cativeiros espirituais e emocionais. Por isso que precisa fazer a oração de confessamento e reconhecimento de Jesus, para Ele quebrar a oração que você está fazendo, quebrar espiritualmente essa corrente que te aprisionava aos espíritos malignos, entende? Então, tudo começa pela oração. Então, você quer viver os planos do Senhor? Seu Fernando, obrigada pelo presente, que Deus abençoe o senhor. Se você quer viver os planos do Senhor, você precisa reconhecer com o seu coração, ok? Verdadeiramente, que Jesus é o seu Senhor e Salvador e que Jesus é Filho de Deus. Reconhecendo isso, você quebra no plano espiritual a corrente que te aprisionava no cativeiro que você estava sem você saber, porque o inferno não vai falar para você que você está no cativeiro, ok? Ele vai te dar situações que vai ficar te prendendo o tempo todo lá, vai apetecer os seus olhos, vai ficar te prendendo lá, ele vai quebrar essa corrente, a oração quebra essa corrente, e Jesus te traz para viver com ele uma nova fase, para você se tornar uma nova criatura. Então, quando a gente fala na oração que quer se tornar uma nova criatura com Cristo, é justamente essa fase de transição que Ele está tirando você do pecado, ok? Ele joga os teus pecados no mar do esquecimento. Porém,
a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Então, quando você vem para Jesus e você fez a oração de reconhecimento, e acreditando que Jesus é Filho de Deus ali, que você reconheceu e verbalizou isso, dentro de você existem as consequências dos pecados que você cometeu no tempo que você estava preso no cativeiro. Então é isso que tem que sair de você, que está dentro de você, está alojado dentro de você, ok? Que precisa ser curado e liberto. Por que curado? Porque dentro de você, na época que você estava lá, você sofreu retaliação, você sofreu bullying, você sofreu traumas, você sofreu feridas, você sofreu decepções. São as feridas que estão abertas em você. Entende? Então, Deus precisa tratar essas feridas. E através das feridas tratadas vai acontecer a libertação, ou seja, aquilo que estava aprisionando você dentro de você, que pode ser demônios, que pode ser os cativeiros emocionais que você se encontra, que pode ser os cativeiros emocionais que você estava, espirituais que você estava, feridas, traumas, decepções, ok? Quando isso é curado, existe a libertação. Entende? Então, você abre a porta para Jesus, reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, reconhece que Jesus é Filho de Deus, você adentra numa nova fase, isso tudo, gente, é espiritualmente falando. Fisicamente, você está do mesmo jeito que você... Fisicamente, você fica do mesmo jeito que você estava quando você fez a oração de confessamento, ok? Espiritualmente, isso tudo acontece. Por isso que a fé precisa existir. Entende? A fé, ela vai te acompanhar no seu processo inteiro. Você precisa reforçar a fé para estar de comum acordo com o Senhor, priorizando o Senhor, para você conseguir dar andamento na sua cura e libertação para viver os propósitos de Deus na sua vida. Entende? Vocês conseguiram captar? Eu sei que é muita coisa assim falando, mas vocês conseguiram captar que é assim que funciona. Então tudo começa pela oração. Entende? Então vamos voltar aqui. Essa explicação toda aqui, provavelmente alguém aqui estava com alguma dúvida e Deus me usou para falar com vocês. Mas vamos voltar aqui. Então, a oração no dia a dia leva à prática do relacionamento com Deus. Consequentemente, através do relacionamento com Deus, você vai viver os planos do Senhor para sua vida, porque Ele vai estar te preparando no relacionamento, curando as feridas, os traumas, te libertando, te ensinando a amá-lo, que primeiro a gente conquista Deus para depois a gente ter as nossas recompensas, ok? E é através do seu dia a dia ali de oração que você vai fazer tudo isso com o Senhor. Então, uma coisa leva a outra, tá bom? Através da prática da oração, você é transformado. Então, tudo aqui que eu expliquei aqui tá se confirmando aqui. Então, através da prática da oração, você é transformado. A oração nos molda, nos aproxima do caráter de Cristo, nos ajuda a crescer espiritualmente, a perdoar e a amar ao próximo. Então, tudo começa pela oração. Você se permitiu orar, você se permitiu estar na presença de Deus, você se permitiu querer conhecer a Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. A oração diária, ela vai transformar você de dentro para fora, ok? Que primeiro tudo acontece dentro de nós para depois transparecer no físico. Então ela vai transformar você de dentro para fora. Ela vai transformar você, ela vai transformar o seu caráter com o caráter de Cristo. Então quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais o seu caráter vai ser transformado. A sua personalidade continua a mesma, mas o seu caráter é transformado, ok? Então, o seu caráter vai ser transformado com o caráter de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus nos ensinou que nós devemos fazer, a gente passa a fazer igual. E a gente passa a ter amor pelo que a gente está fazendo. A gente sente prazer no que estamos fazendo e desenvolvendo com Deus. Entende? Então, você passa a ser uma pessoa mais mansa, você passa a ser uma pessoa mais humilde, você passa a ser uma pessoa mais amável, você passa a ser uma pessoa mais comunicativa. Você passa a se expressar melhor com o outro, você começa a olhar para a vida do outro, você começa a estender a mão, entende? Ou seja, você se torna uma pessoa mais empática. Isso aqui vai de acordo, isso não é regra. Isso vai de acordo contigo e os propósitos que Deus tem para ti. Cada pessoa que tem um propósito individual. Deus trata individualmente cada filho. Entende? Ok? Vamos continuar. Te ajuda a crescer espiritualmente, ou seja, quanto mais você se dedicar ao Senhor, quanto mais você buscar a presença de Deus, seja em oração, jejum, renúncia, adoração, leitura da palavra, quanto mais você se dedicar a Deus, mais espiritualmente você cresce. Por quê? Porque quanto mais você se dedica a Deus, mais fundo a sua raiz desce. Ou seja,
mais fundo você mergulha. E espiritualmente você cresce. Lembra que eu falei aqui que Deus age na reciprocidade? Então, quanto você der para Deus descendo, ou seja, quanto mais você descer em humilhação a Deus para querer buscar a presença dele, mais espiritualmente de nível ele te sobe. Essa é a reciprocidade de Deus. Entende? É uma das reciprocidades de Deus. Então, você desce em humilhação ao Senhor. Por que eu falo humilhação? Porque a gente literalmente desce. A gente se ajoelha no chão, vai lá, bota a cara no pó, na terra. Entende? Chora. Faz tudo tem direito. Tá lá, estamos lá se humilhando na presença de Deus. E Ele nos recompensa com a elevação espiritual. Porque a gente está buscando nele. A gente está confiando nele. A gente está pedindo direcionamento a Ele. Entende? E Ele nos recompensa lá com a elevação espiritual e com os bens, com as benfeitorias que Ele tem para sua vida. Com as bênçãos de acordo com o seu propósito. Ele traz agrados para você no dia a dia. Entende? Vou dar um exemplo para vocês de agrado. Teve uma vez que eu estava num lugar aqui e quando eu fui nesse lugar, eu não levei nada. Porque geralmente quando eu vou pra rua, eu tenho alergia alimentar, então eu não como na rua. Então eu sempre levo um lanchinho na mochila, na bolsa, para poder comer na rua se eu sentir fome. Eu lembro que nesse dia eu não levei nada, porque eu achei que não fosse demorar. E eu lembro que eu fiquei lá de 4 a 6 horas esperando o negócio lá acontecer. E eu tava com fome. E eu pensei assim, poxa, não trouxe nem uma maçã, podia ter trago uma maçã para comer, né? Enfim, fiz o que tinha que fazer, saí do lugar onde eu tava. Perguntei para Deus qual caminho que eu voltava para casa, porque eu tenho essa dependência nele, é assim que eu faço com ele. Aí ele me orientou para ir pelo caminho, fui pelo caminho que ele me orientou. No meio do caminho estava tendo uma inauguração de um hortifruti. A menina chegou para mim e falou assim, moça, isso aqui é para você. Era uma caixinha. Dentro da caixinha tinha o quê? Uma maçã. Quando eu peguei a maçã na mão, eu nem me liguei, mas depois que eu abri a caixinha que eu vi que era uma maçã, e consagrei a Deus, eu falei assim, o Senhor não perde tempo, né, Pai? Foi assim mesmo que eu falei com ele. Por quê? Porque ele cuida de você nos detalhes. Entende? Então, por que eu tô contando isso aqui pra você? Pra você entender como que Deus trabalha contigo. Então, quanto mais você descer aos pés do Senhor, mais zelo e carinho e amor Ele tem por ti. E Ele vai demonstrar isso de alguma forma. Então, a gente não perde quando a gente busca a presença de Deus. Entende? Eu lembro que eu comia a maçã rindo na rua. Porque realmente eu vi ali a mão do Senhor. Entende? Eu sei que a gente não tem que aceitar nada de ninguém na rua. Eu também não aceito. Mas como se tratava de um hortifruti de inauguração, a menina estava uniformizada. Ok? E estava distribuindo ali com o supervisor dela. Eu aceitei, consagrei aquela maçã ao Senhor. Ok? E comi depois. E vi a testificação de Deus na minha vida. Então estou repartindo isso para vocês verem. Ele trabalha assim, gente. É só você se permitir. E tudo começa através da oração. Entende? Vamos continuar aqui. Através da prática da oração você é transformado. A oração nos molda, nos aproxima do caráter de Cristo, nos ajuda a crescer espiritualmente, a perdoar e amar ao próximo. Então, conforme você vai orando, você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. Ok? Conforme você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, as mágoas que você tem dentro de você, que são as feridas e os traumas que você carrega, conforme Deus for curando você, Ele vai te libertando. Ok? Vai sarando, vai acontecendo a libertação. Só que para a libertação ser por completo, Ele vai te explicar. Ele vai te explicar do jeitinho dele com você, que você entenda, que você precisa liberar perdão para todas aquelas feridinhas e traumas que tem dentro de você. Por quê? Porque o perdão é o elo que sela a sua cura da sua libertação. Entende? Então você está ferido, você está traumatizado, você está decepcionado com alguém, com uma situação. Aí Deus está lá curando, curou você. Para acontecer a libertação, você precisa liberar o perdão. Entende? Se você não liberar perdão, o seu processo trava. Porque Deus precisa que você libere o perdão. Para libertar você daquele ressentimento que está guardado em ti. Entende? A situação, a pessoa que te fez mal, ela vai colher os frutos dela. Mas você não tem que pensar nela agora, você tem que pensar em você.
Entende? Então, vai acontecer a cura. Consequentemente, entre a cura e a liberdade, existe um vãozinho ali. Vamos lá. Aqui está a cura. Aqui está a libertação. Aqui no meio existe um vão. Esse vão aqui é o perdão que você precisa liberar. Só que isso vai acontecer mediante o seu tratamento com o Senhor. Vai ter uma hora que ele vai chegar para você e falar assim: filho, você precisa perdoar fulano de tal. Porque o Espírito Santo vai testificar dentro de você o que ele está curando em você. Vai fazer você lembrar da situação que você passou, que feriu você. Ok? E você precisa liberar perdão para essa pessoa. Ou você libera perdão através da oração com Deus, ou você vai até a pessoa e libera perdão para ela. Entende? Mas tem que ser verdadeiro para você continuar, Deus continuar a libertação em você, para você vir a viver os planos do Senhor para sua vida. Ou seja, para você não ter o seu processo travado. Entende, gente? Então, vamos lá. A intercessão é uma oração de amar ao próximo. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que fazem intercessão por outras pessoas. Então, tenho algo para te dizer. Você está exercendo o amor ao próximo. Porque a intercessão também é um tipo de oração. Que você está se disponibilizando em amor para a cura, para a libertação da outra pessoa, ou em prol de algum propósito que você esteja fazendo com Deus para outra pessoa, para outra parte. Então, quando você ora por alguém, você está literalmente amando essa pessoa, em oração. Não necessariamente com sentimento, mas amor ao próximo. Entende? Então, a intercessão é um modo de oração, ok? Podemos orar por outras pessoas, por situações, por nações, e cada oração tem o poder de gerar mudança. Ou seja, a oração que você faz, ela passa do teto, principalmente porque você está fazendo por alguém. A todas as orações que nós fazemos, quando nós acreditamos que nós estamos fazendo a oração, que aquilo vai subir a Deus, ok? Você está denotando uma fé em cima da oração que você está fazendo, ela vai chegar a Deus, Deus vai escutar. Quando você faz a intercessão, uma oração de uma intercessão para uma outra pessoa, ele também vai escutar. E a tua oração tem o poder de mudar a vida daquela pessoa. Entende? Então, todos nós somos válidos dentro do reino de Deus. Tanto aqueles que já têm algum ministério, tanto aqueles que estão iniciando. Você que está iniciando, se você exercer uma fé em cima do que você está orando, seja por alguém ou seja por você, Deus vai escutar a sua oração, porque Ele escuta o seu sentimento que você está colocando em cima da oração que você está fazendo. Às vezes você nem usa as palavras certas para a oração que você está fazendo, mas o fato de você ter se disponibilizado, ter tido a iniciativa de querer orar por alguém, mesmo não sabendo como orar de uma forma correta, vamos colocar assim, que a gente sempre se sente, no início a gente sempre se sente inseguro do que a gente está fazendo. Mesmo que você se sinta inseguro, o fato de você ter se colocado à disposição para orar por alguém, Deus está vendo a intenção do seu coração. E isso tem valia para Deus. Isso tem mais valia para Deus do que a oração que você está fazendo. Entende? Porque você se disponibilizou, você quis, você tomou uma iniciativa, você quis ajudar, você quis interceder. Entende? Então a sua oração tem valia para o Senhor. Vamos voltar aqui, a gente está acabando, gente. Então, quais seriam os tipos de oração? Vamos colocar assim, a oração que você faz é uma conversa, ok? Então você pode conversar com Deus com tudo. Tudo o que passar na tua cabeça, você pode conversar com Deus. Tudo que você quiser saber, você pode conversar com Deus. Deus não tem limites, ok? Deus é ilimitado, então você pode conversar com Ele com tudo. Porém, se você quer um exemplo de oração, seria louvor e adoração é exemplo de adoração. A sua gratidão que você exerce a Deus é um exemplo de oração. Confissões e arrependimento. Você está confessando algo para Deus, você está arrependido. Também é um exemplo de oração. Súplicas e intercessões. Súplicas, está pedindo algo, está suplicando, pelo amor de Deus, Pai, me ajuda nisso aqui. É uma oração. Intercessão por alguém ou o seu dia a dia com Ele. É oração. Ou seja, tudo que você verbaliza, que você está sentindo, é uma oração. Ok? Vamos continuar aqui. A importância da persistência. Aí agora vem a virada de chave. Por que tem pessoas que recebem... Cris, obrigada pelo compartilhamento. Que Deus abençoe sua vida, querida. Por que tem pessoas
que recebem o que estão pedindo em oração, tem pessoas que não recebem, tem pessoas que demoram a receber. Por conta da persistência. Tudo no reino de Deus, tudo, sem exceção, tudo no reino de Deus, a gente ganha através da persistência. Você não vai pedir hoje e vai acontecer hoje mesmo, amanhã. Pode acontecer? Pode. Nada para Deus é impossível. Mas geralmente se denota um tempo. Ok? Dependendo do que você está pedindo, pode se denotar um tempo. Então, o que você tem que fazer como cristão? O que você tem que fazer como filho? Ok? O que você tem que fazer como uma pessoa que ainda não é cristão ou ainda não é filho? Mas você vai ser em nome de Jesus. Acreditar, exercer a fé, insistir e perseverar. Entende? Você acreditar, você está denotando fé. Você está dando o primeiro passo. Exercer na fé, você está continuando a fé do primeiro passo que você deu. Insistir, você está insistindo em algo que você acredita. Perseverar, você já passou da fase do insistir. Você já está perseverando porque você sabe que vai acontecer. Você acredita e está exercendo a fé. Ou seja, vamos supor aqui que Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma promessa. Você tem que perseverar na promessa que Ele te deu, acreditando que ela vai se cumprir na sua vida. Passa o tempo que for, passa a dificuldade que for, passa a escassez que for, mas você está acreditando, perseverando, está lutando, está orando, está buscando, está jejuando, está lendo a palavra, está adorando, está louvando. Entende? Você está acreditando que vai acontecer. Por quê? Porque Deus te deu uma palavra. Entende? E quando Deus nos dá uma palavra, Ele se garante que vai acontecer. Por que demora tanto para acontecer? Porque você precisa estar pronto para receber o que Ele já tem pronto. Ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho, para a gente entender essa parte aqui. Você veio para Jesus, lá no início de tudo. Você veio com as consequências do seu pecado, com as consequências das suas escolhas. Você começou um tratamento de cura e libertação com Deus. Você está permitindo ser tratado por Ele. Ok? A sua promessa, milagre, os propósitos de Deus estão já está lá no teu futuro. Ele já sabe o que você vai ser no futuro. Entende? Está lá, te esperando. Só que você ainda está com resquício do passado. Você ainda está com a personalidade do passado, você ainda está com o caráter do passado, você ainda está com feridas do passado, você ainda está com sequelas do passado, está com traumas do passado. Se Deus entregar para você o que Ele tem para sua vida, do jeitinho que você está hoje, você perde o que Ele vai te dar, porque você não vai ter como segurar. Vai se fazer igual a areia, a água, quando a gente tenta segurar na mão, ela não vai saindo assim pelos dedos. Vai ser a promessa na sua vida, porque você não vai ter estrutura psicológica, física e espiritual para segurar o que Ele tem na tua mão. Então você precisa passar pelo processo de lapidação do Senhor para ser preparado por Ele para viver os planos de Deus para sua vida. Por isso que você precisa ser persistente. Por quê? Porque a partir do momento que você tomou a decisão de sair lá das mãos da oposição, ok? Do inferno lá que você estava servindo, ok? A velha criatura sua. Quando você tomou a decisão de querer sair de lá para poder viver o que Deus tem para sua vida, quem você deixou lá atrás vai começar a correr atrás de você. É você aqui correndo atrás das coisas de Deus e a oposição aqui correndo atrás de você para fazer você voltar. Por isso que a perseverança é primordial no seu processo com o Senhor. A sua fé precisa estar intacta, fortalecida em Deus. Você precisa procurar a presença de Deus todos os dias, ter relacionamento com Ele, desenvolver uma intimidade de obediência ao Senhor e entrar embaixo da autoridade de Deus, se submetendo à autoridade dEle. Perseverar na fé, acreditando que vai acontecer, porque o tempo todo a oposição vai tentar um jeito de fazer você parar e desistir da promessa que Deus tem para sua vida. Por isso que tem que ser perseverante. Gustavo, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Entende? Então, você precisa ser perseverante. Então, o que a gente pode também destacar disso aqui?
Qual o maior exemplo que a gente tem na Bíblia sobre oração? Quem foi aquele assim que a gente fala assim, esse não precisava orar, mas ele orava? Jesus. Jesus orava constantemente a Deus. Sendo que a gente sabe que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Mas por que ele fez isso? Para deixar pra gente exemplo, que a gente precisa buscar também. Então Jesus veio para que a gente seguisse o exemplo dele. Então se ele sendo Deus, Jesus em carne, Deus sendo em carne lá em Jesus, ele orava a Deus constantemente, a gente também precisa orar, gente. Constantemente, para poder ter um vínculo com Deus. Sem oração não tem vínculo. Sem oração você não consegue receber o direcionamento de Deus para sua vida, porque se você não busca em oração, isso aqui que eu vou falar é interessante. Se você não busca em oração, os dons de Deus não é desenvolvido em você. Ou seja, se você não buscar a Deus em oração e não criar uma intimidade com Ele, se você quer ter discernimento de espírito, se você quer ter sabedoria, se você quer ser capacitado e ter uma inteligência diferenciada, sem buscar a presença de Deus, isso é impossível. Entende? Porque Deus não é mãe de nada, Deus é Deus. Ou seja, você não vai sair adivinhando as coisas, porque isso também não vai vir de Deus, porque não foi Ele que te deu o dom. Entende? Então você precisa buscar a presença de Deus, ok? Fielmente ali todos os dias, gerando com Ele um relacionamento de intimidade, para Ele derramar sobre a sua vida dons e unções que Ele tem para você, de acordo com os propósitos que Ele tem para ti, ok? Não necessariamente Ele vai derramar sobre você mais discernimento de espírito, mas Ele pode derramar outra coisa. Pode derramar sobre ti sabedoria. Então é de acordo com os propósitos que Ele tem para ti. Você buscando, você tem os dons de Deus através da oração. Por isso que a oração é importante. Por quê? Além de desenvolver você, curar você, libertar você, além de te buscar, te trazer para perto de Deus, Deus ainda denota sobre você uma confiança e derrama sobre a sua vida os dons espirituais que Ele tem para ti. Entende? Tem outro destaque aqui, o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a orar e interceder por nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador que Jesus pediu ao Pai, a Deus, para deixar para nós quando Ele subiu aos céus, na ressurreição dele. Então o Espírito Santo, ele intercede por você ao Senhor, em súplicas e orações. Só que o Espírito Santo só habita em nós mediante a santidade. Entende? Então você, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você abre a porta para Ele, e você reconhece Jesus como Filho de Deus, pro Espírito, você passa a ser casa de Jesus, casa, morada de Cristo, ok? Você passa a ser uma igreja, morada de Cristo. Quando você, e a palavra diz que o Espírito Santo vem junto, só que para o Espírito Santo habitar em você, você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Para a sua casa, que é você é uma casa, é um corpo de Cristo, é uma morada de Jesus. Para a sua casa estar limpa, porque o Espírito Santo é santo, é imaculado, ele não habita em lugar sujo, ou seja, ele não habita em lugar onde tem pecado. Ele vai te ajudar a você passar pelo processo, ele vai interceder por você em oração, mas para habitar em você, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo, você precisa passar pelo processo de cura e libertação para limpar a sua casa, que é você. Entende? Limpar a sua vida. Ok? Para concluir, vamos concluir. Então o que a gente aprendeu aqui? Que a oração é o início de tudo. Ou seja, tudo para você viver os propósitos de Deus para sua vida começa pela oração. Principalmente a oração de reconhecimento de Jesus, que Jesus é Filho de Deus, e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ok? Oração é o início de tudo. Através da oração você reconhece Jesus como Filho de Deus e seu Senhor. Através da oração você se aproxima mais de Deus, ou seja, você cria intimidade com Ele. Através da oração você se permite ser curado e liberto. Então quando você está lá orando ao Senhor, você está dando aval para Deus transformar você de dentro para fora e curar suas feridas.
dos seus traumas. Através da oração você tem relacionamento com Deus. Quando você se permite ser curado e tratado, consequentemente você desenvolve um relacionamento com Ele de intimidade. Traga Deus à existência no seu dia a dia. Convide-o para estar com você. Parece simples. O que eu estou falando para você aqui parece simples de fazer. Convide Deus para estar comigo. Mas como assim começar Deus? Deus tem tantos afazeres mais importantes do que eu. Geralmente é o que a pessoa pensa, né? A pessoa se coloca lá no tamanho de uma formiga, insignificante. Mas você significa muito para Deus. Cada um de vocês aqui. Entende? Então começa a trazer Deus à existência na sua vida. Traga Ele para passar o dia contigo. Pode parecer bobo essa oração que você vai fazer. Pode parecer simples, mas faz uma diferença gigantesca na sua vida de relacionamento com Ele. Porque quando você traz Deus à existência na sua vida, você está exercendo a fé por acreditar que Ele está com você o dia todo. Entende? Então, nas suas orações diárias, quando você for consagrar o seu dia ao Senhor, e quando você for agradecer por ter acordado, começa a convidar Deus para passar o dia contigo, independente do que você vai fazer. Pode ser passar o dia dentro de casa, como pode ser passar o dia do trabalho, como pode ser passar o dia na rua, como pode ser o dia que você não vai fazer nada. Mas convida Deus para estar contigo. Porque vai gerar em você uma conectividade com Ele, uma conexão com Ele, aonde vocês vão estar, o vínculo vai começar, em vez de estar largo, vai começar a ser mais estreito. Porque você vai estar colocando fé em cima disso, você vai estar acreditando que Deus está com você passando o dia todo, porque você convidou. Lembre-se, Deus não invade. Deus, Ele não invade o nosso livre-arbítrio. Deus, Ele não invade o que se a gente não convidar. Então, para a gente ter Deus ao nosso lado, a gente precisa convidá-lo. A gente precisa querer a presença dEle. Entende? Conforme você quer, conforme você busca, conforme você pede para Ele estar ao seu lado e você convida, consequentemente, o seu vínculo com Ele vai ficar mais estreito. O seu relacionamento vai ganhar uma forma diferente. Uma intimidade maior, porque você está acreditando em algo que você não vê, que sabe que existe, mas que está ali do teu lado. Que é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Eu espero ter contribuído para a sua vida espiritual com o Senhor, ter aberto os seus olhos de alguma maneira diferente, tá? Geralmente eu não pergunto isso aqui, mas devido a gente falar tanto de Jesus, não tem como sair sem perguntar, né? Se eu sair sem perguntar, não está cobrando com a minha obrigação de cristã. Tem alguém aqui que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e queira ter a sua vida transformada por Ele, começar um processo de cura e libertação, sair da velha criatura e entrar para a nova criatura? Se alguém que estiver aqui... Vanessa, obrigada, meu amor. Fico muito feliz por escutar isso, viu? Muito obrigada, meu amor. Se alguém estiver aqui que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que Jesus é Filho de Deus, só escrever aqui para mim, eu quero, que eu faça uma oração de intercessão e a gente... você sai da velha criatura e vem para a nova criatura. Pessoas que estão afastadas também do Senhor, se quiser reatar com Ele, voltar para a casa de Deus, Deus está te chamando de volta, filho pródigo, quiser voltar, Deus está de braços abertos te esperando. Estamos de braços abertos te esperando. Se alguém quiser, coloque aí que a gente vai estar fazendo uma oração aqui, tá? Eu não sei quem falou que foi maravilhosa a live, mas obrigada, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Eu tô aqui para ajudar vocês no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Tudo que eu falo aqui é o que eu fiz com Ele, no meu desenvolvimento de relacionamento com Ele. Então eu tento passar o mais claro possível para as pessoas entenderem, não terem dúvida e praticarem em suas vidas. Porque tudo que a gente... Obrigada, Cris, sorreição. Obrigada, que Deus abençoe a sua vida, viu, meu amor? Tudo que a gente aprende, na teoria, a gente precisa praticar. Senão vira uma religiosidade na sua vida. Então você precisa praticar a palavra, seja lida, seja ouvida, seja falada, seja aqui que eu estou falando para vocês. Entende? Para poder haver transformação em você. Porque a transformação só acontece mediante a prática. Então você precisa praticar na sua vida.
para poder haver transformação em ti. Seu Jurandir, seja bem-vindo, viu? Entrou no final, mas seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à live. Tá bom? Então, vou fazer a oração direta, já que ninguém... Se alguém quiser aceitar Jesus, que não seja hoje, porque todo mundo tem o seu tempo, a sua hora, ok? No meu perfil aqui no TikTok, tem fixado em cima das primeiras fotos, tem lá, Jesus vive. Nessa partezinha do Jesus vive, dentro tem a oração de intercessão. Se você entrar lá e quiser pronunciar em voz alta a mensagem que está lá no corpo do vídeo, você faz, que é a oração de intercessão que você precisa fazer para poder estar aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ok? Reconhecendo que Jesus é Filho de Deus, tá bom? Eu não forço nada a ninguém, gente. Cada um tem seu tempo, tem sua hora. Se ele quiser também me procurar por chat e pedir a oração para fazer, a gente faz junto lá, sem problema nenhum. Quer aceitar, Cris? Mas você já aceitou, quer aceitar de novo? A gente faz. Problema não. Você me lembra a mim no início da minha conversão com o Senhor. Toda vez que tinha essa parte da oração, eu tava lá no meio, já com a mãozinha levantada, já tinha aceitado 20 vezes, 1000 vezes, mas tava lá no meio, com a mãozinha levantada, querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque é muito bom, né, a oração que nós fazemos. É muito bom a sensação que temos. Eu sempre me emociono nessas orações. Né? Então vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento e agradecendo ao Senhor. Vamos lá? Maria Nalva, seja bem-vinda, viu? Chegou no final, mas Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor trouxe, por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que ficaram, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Por todas as pessoas que estão entrando, Pai. Abençoa-nos, Pai, com a sua presença, com teu amor, com teu carinho, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Pai, desperta no coração de cada um de nós a vontade de te buscar, a vontade de ter relacionamento contigo, a vontade de querer aprender mais de Ti, a vontade de ter disciplina, a vontade, Senhor, de querer saber mais da Sua obra, do Teu reino em nossas vidas, Senhor. Que a gente venha criar com você um relacionamento de intimidade, que a gente venha largar a religiosidade, que a gente venha te procurar na intimidade, para poder ter um aprofundamento maior das nossas raízes em Ti, e assim a gente ter uma elevação espiritual conforme a Tua palavra nos promete, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa aqui venha a ser resgatada por Ti, venha a ser liberta por Ti, venha a ser sarada por Ti, venha a ser curada por Ti de todas as enfermidades, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite. Um dia, uma tarde, uma noite. Enfim, eu não sei aonde você está assistindo essa live aqui. Aqui no Brasil é noite. Mas se você estiver no exterior, que tenha um bom dia e uma boa tarde. Tá bom? Gente, obrigada pela presença. Quem quiser seguir, segue lá no perfil. São todos... Aqui ninguém tem regras, entende? Tipo... Ninguém é obrigado a nada. Se vocês quiserem fazer, vocês são livres para fazer, ir e virem. Eu tô aqui apenas para auxiliar vocês de algum modo, para poder vir direcionar vocês no caminho do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada por cada vida que esteve aqui comigo até o momento, por cada vida que passou e por cada bênção que vocês fizeram na minha vida. O fato de vocês estarem aqui é uma bênção para mim. Tá bom? Fica na paz. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.